Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer e eu vou estar falando aqui um pouquinho da apresentação realizada para o projeto de extensão coordenado pela professora Vanessa Dotron, intitulado Promoção do Desenvolvimento Pessoal do Psicólogo Clínico em Formação. E o tema da minha fala é o autoconhecimento como ferramenta clínica no atendimento de crianças e adolescentes, certo? Eu vou trazer um pouquinho da vivência na prática clínica infantil e acho que voltou, trazendo um pouquinho sobre mim. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou psicóloga, formada também na UERJ, tenho 2 anos de caminhada, né, de experiência na clínica infanto-juvenil. Eu atendo crianças dos 3 aos 14 anos de idade, faço também orientação de pais, né, treinamento de pais, orientações pontuais. Atualmente eu faço mestrado na UERJ, pesquisando parentalidade e desenvolvimento socioemocional. Também sou educadora parental em disciplina positiva, que é uma formação recente, né? Não tão recente, né? Mas nós psicólogos temos estado inseridos nesse contexto da disciplina positiva há não muito tempo, né? Era um ambiente muito mais de coach, outros terapeutas alternativos, e eu tenho percebido que é bem benéfico se nós usarmos os construtos, né, levantados pela disciplina positiva dentro do contexto clínico também, já que a disciplina positiva se relaciona com muitas teorias já com bastante evidências, né, com evidências bem sólidas na literatura, como, por exemplo, a teoria dos estilos e práticas parentais. Então, acredito que colocar essa formação aí seja por conta desse benefício, né, que é articular a disciplina positiva na minha prática clínica. E, além disso, eu também produzo conteúdo no Crescer com Respeito, que é o meu Instagram, né, profissional, onde eu falo sobre infância, adolescência, trago temáticas relacionadas à parentalidade. É uma, o Instagram ele é uma porta, né, para a gente, tanto enquanto profissional, divulgar nossos serviços, mas acredito que, sobretudo, um auxílio, né, à comunidade de uma forma geral, porque não são todos que podem pagar, né, por terapia, por uma sessões de treinamento parental. Então, o Instagram, ele se torna um divulgador científico também nesse aspecto, onde a gente pode extrapolar um pouquinho as portas da universidade, as 4 paredes da universidade, e apresentar conteúdo baseado em evidências, conteúdo atualizado dentro das nossas pesquisas científicas para a população em geral. Bom, então, iniciando aqui a nossa palestra em si, né, a nossa conversa em si, conhecer-se para educar é uma fala que eu uso sempre nos encontros de orientação parental, porque o que acontece é que nós, quando estamos em contato com uma criança, quando temos a responsabilidade de criar uma criança, nós precisamos conhecer a nós mesmos para compreender melhor como que essa dinâmica vai se dar. Então, no caso de pais e mães e outros cuidadores, né, que assumem de frente a criação de um indivíduo, nós estamos entrando em contato direto, né, com a nossa própria história, em contato com a criança que nós fomos e entrando em contato com as práticas que foram atribuídas a nós, que foram direcionadas a nós enquanto éramos também crianças. E muitas vezes reproduzimos essas práticas, muitas vezes sem sequer refletir, né, por ser o que nós conhecemos, nós aplicamos, nós replicamos com as crianças e os adolescentes que fazem parte da nossa vida. Quando eu digo nós, né, eu refiro ao fato de que o terapeuta, muitas vezes ele não vai ser pai, não vai ser mãe, como é o meu caso, que ainda não tenho filhos,
nós não vamos exercer a parentalidade integral, mas nós exercemos, né, nós precisamos desenvolver habilidades em comum, em comuns, né, com as que os responsáveis também precisam para um bom desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes a gente assume a postura de ser o único modelo saudável, de adulto saudável para essa criança, inclusive até para os pais das crianças e adolescentes que chegam na nossa clínica. E, como eu disse anteriormente, muitas vezes vem repetindo alguns padrões, repetindo a forma com a qual foi educado, sem parar para pensar muito sobre isso, sem compreender as implicações, né, de fato, das práticas de educação recebidas. Então, é super importante, né, que nós, enquanto terapeutas, façamos esse movimento semelhante ao que eu solicito sempre aos pais, né, de conhecer-se para educar. Até coloquei um livro que eu gosto bastante, que é o Conhecendo-se para Educar, né, da Renata Lopes e do Ederaldo Lopes, que eu gosto de usar bastante na minha prática clínica, e eu acho que vale para todas as pessoas que convivem com uma criança, seja no papel de cuidador, seja no papel de terapeuta, né, pois tem um ditado que diz que é necessário uma aldeia para criar uma criança, e isso é muito real, né? Embora a gente não tenha ali essa função direta de parentalidade, sempre tem uma criança que passa pela nossa vida. Seja a criança que passa ali no supermercado, a criança que é o nosso sobrinho, o nosso irmão mais novo, nosso afilhado, alguma criança com a qual você vai se deparar na rua, ou em um ambiente familiar, de casa de amigos. Todos nós somos responsáveis por impactar de alguma forma na vida das crianças. Então, é responsabilidade de todos nós refletirmos um pouquinho sobre essa fase tão importante da vida. E pensando, né, novamente no papel de terapeutas, isso se torna ainda mais importante por conta do impacto que a gente vai ter, né, com uma criança ali dentro do setting terapêutico. Bom, o quarto tópicozinho aqui, né, desse slide, fala que conviver com as crianças nos conecta muito fortemente às nossas experiências enquanto crianças, enquanto filhos, enquanto alunos. Muitas vezes até de forma não consciente, né? A gente não percebe que muito do que a gente faz relaciona-se com a nossa própria história, mas a gente faz, a gente reproduz, né? E dentro, né, de uma relação, seja ela qual seja, seja de mãe e filho, de terapeuta paciente, nós temos emoções, cognições, comportamentos ativados que precisam da nossa atenção e da nossa gerência. Então, cada criança, ela vai despertar na gente pensamentos, emoções, atitudes, as quais precisam ser foco, né, da nossa reflexão, da nossa atenção. Nós não podemos simplesmente sentir, ah, beleza, lidei com essa criança me irritou, essa criança me despertou uma emoção muito forte, ok, mas e sobre isso? O que a gente vai fazer, né, dentro dessa emoção que foi eliciada ali naquele trato, naquele convívio com a criança? Enquanto terapeutas, é fundamental a gente compreender o que emergiu ali no relacionamento com essa criança. Como principal referência aqui da nossa conversa, sei que dentro do projeto de extensão da professora Vanessa já é falado, né, sobre contratransferência, sobre a relação terapêutica, né? Eu aproveitei, né, e usei como referência principal, né, aqui da nossa conversa, esse artigo, que é do Luiz Felipe, da Evelyn e da Estela, né, que são três profissionais, acredito que todos já doutores, né? A Estela, tenho certeza que já concluiu o doutorado, e o Luiz e a Evelyn acho que estão aí já na reta final, né, para adquirir o título de doutores, mas todos três muito experientes, né, profissionais de trajetória clínica, assim,
inspiradora mesmo para todos nós. E esse artigo, ele fala bastante sobre a relação terapêutica, né? Eu trouxe um pouquinho dos construtos levantados no artigo e trouxe também um pouquinho dos desdobramentos que esses construtos podem ter na prática clínica infanto-juvenil. A relação terapêutica é uma estratégia, né? Uma ferramenta, acho que, melhor dizendo, bem conhecida já na TCC, né? E ela, muitas vezes, assim como uma reestruturação cognitiva, um método socrático, o registro de pensamentos, é uma ferramenta fundamental para uma boa fluidez do processo terapêutico, né? E se a gente pudesse dar uma definição, né? Essa definição foi extraída do artigo que eu referenciei no slide anterior. A relação terapêutica pode ser definida como um conjunto de concepções que o paciente tem sobre o terapeuta e vice-versa, ou seja, que o terapeuta também nutre acerca do seu paciente, os sentimentos que eles têm um pelo outro, a forma como esses sentimentos são expressados. Então, essa relação terapêutica ela vai perpassar todo momento ali da terapia e os momentos também terapêuticos fora do consultório, né? A contratransferência, por sua vez, ela é dentro da relação terapêutica, é especificamente aquilo que o terapeuta nutre pelo paciente, né? Os sentimentos, as crenças, e muitas vezes pode ser vista como, pelo profissional, como uma limitação pessoal, uma incompetência profissional, né? Muitas vezes o terapeuta que não está bem consciente, bem conectado, né, com as reações que são despertadas nele dentro do ambiente terapêutico, ele pode ficar com raiva de um paciente, pode ficar zangado, pode ficar afetado pessoalmente, como se algo tivesse sido dirigido a ele de maneira pessoal, de maneira intencional para chatear, e isso traz, por sua vez, consequências que vão ser contraproducentes aos objetivos da terapia. Então, muitas vezes o terapeuta mostra-se feliz, satisfeito quando o paciente desmarca ou se atrasa para a sessão. O terapeuta desenvolve com muita frequência sentimentos, né, de tédio, de desesperança em relação ao processo terapêutico do cliente. Há um encurtamento, uma extensão do tempo de tratamento por conta dessa relação e evitar assuntos difíceis por receio da reação daquele paciente, por receio de como que isso vai impactar ali na relação deles dois, né? Então, isso é muito importante da gente conversar sobre, porque de, com certeza isso vai impactar, né, na saúde mental e nas metas terapêuticas que a gente estabelece com o nosso cliente. Tá? E a contratransferência também, quando ela está nesse dentro, né, da questão da relação terapêutica não funcional, né? Se assim a gente pode chamar, né, uma relação terapêutica que não está, que o terapeuta, né, não está ciente, não está consciente do processo todo, né? Está uma situação meio nebulosa. Isso pode trazer consequências negativas também para a vida pessoal do terapeuta, né? Então, um estresse, uma sensação de incompetência, uma exaustão emocional, e em casos mais graves e críticos, até uma situação como burnout, né? Que é uma doença que acarreta em uma série de complicações para a vida pessoal e para a vida profissional, né? É uma doença que vem do desgaste, né? Da estafa excessiva do profissional. Bom, o título desse slide eu trouxe em homenagem aos meus pacientes adolescentes. Essa palavra gatilho está muito em alta, né? E se a gente pensar, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, os gatilhos, eles são fatores desencadeadores, né? Fatores que despertam na gente manifestações tanto da nossa memória, manifestações das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E engana-se quem acha que isso é algo que acontece só com os pacientes, né? Isso acontece também com o terapeuta. O terapeuta também
tem essa possibilidade, né, de ter manifestações cognitivas, emocionais e comportamentais durante as sessões, né, no trato ali direto com o paciente e posteriormente também, certo? Então, tem situações que, em relação à infância e adolescência, que vão impactar em nós. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Para algumas pessoas, o choro, né, de uma criança é bastante incômodo. Para outros, é um comportamento mais de deboche ali da criança, né, mais de sarcasmo. Para outros, a falta de colaboração, a rebeldia, né, de um adolescente, por exemplo, são fatores que vão ativar ali emocionalmente o terapeuta, sobretudo, né, dentro de emoções mais desagradáveis de serem sentidas, né? De forma geral, ninguém fica satisfeito, ninguém gosta, né, de ver uma criança chorando, de ver uma criança debochando ou desafiando, né, não colaborando com alguma atividade, mas cada uma dessas atitudes infantis, né, e de adolescentes, ela vai chegar diferente para cada pessoa, para cada terapeuta também, de acordo com a sua história de vida, de acordo com as suas crenças pessoais, né? Então, por exemplo, para mim, um, uma atitude infantil e de adolescente que me impacta bastante, né, que me ativa bastante emocionalmente, que eu preciso ter gerência ali imediata, é a questão do deboche, né? Porque para mim é um gatilho, né? Usando o termo aí que os adolescentes gostam bastante, para mim é um gatilho, para mim é uma atitude desencadeadora de reações não muito agradáveis. Então, eu vou sempre, preciso sempre ir gerindo, né, meus pensamentos, minhas reações, para que eu consiga entender qual o papel dessa atitude ali no setting terapêutico e não levar para o lado pessoal, né, no sentido de uma ofensa pessoal, algo direcionado a mim especificamente. Bom, como eu disse, esses gatilhos, né, esses comportamentos da criança que vão ativar as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, as nossas reações, eles relacionam-se com nossos esquemas e nossas crenças pessoais, né, da nossa história de vida, tá certo? Então, eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho alguns esquemas e crenças comuns, tá, de terapeutas, tanto terapeutas de forma genérica, né, trazendo aqui de todas as faixas etárias, e um pouquinho também sobre algumas crenças específicas acerca da infância. Então, esquemas comuns do terapeuta são perfeccionismo e alta exigência, onde o terapeuta vai estar exigindo uma performance muito elevada, uma performance beirando ali, né, a perfeição. Temos também o medo do abandono, né, onde o terapeuta ele restringe ali sua ação no contexto da terapia por medo do paciente não gostar, por medo do paciente ter ali, né, uma evasão da terapia. E também temos um esquema que é bastante comum, que é o senso exacerbado, né, de autonomia, que é quando o terapeuta se acha autossuficiente demais, quando ele acredita que a TCC é uma abordagem baseada em evidências, então vai funcionar com todos os pacientes. E é fato, né, que a TCC é uma abordagem, sim, com muitas evidências científicas favoráveis, mas não basta apenas pegar um protocolo e aplicar no paciente, né? A TCC não é mera aplicação de técnicas. Então, muitas vezes nós terapeutas incorremos nesse erro, achando que por estarmos ali usando, né, de uma abordagem já bem reconhecida, já com evidências bastante sólidas, nós estamos sendo 100% efetivos o tempo todo, o que não procede, tá certo? E aí, entrando especificamente na questão infanto-juvenil, nós temos crenças sobre a infância e sobre a forma de criação. Isso é um fato, tá? Podem ser crenças que são mais adaptativas ou crenças que são desadaptativas, ou seja, incoerentes, contraproducentes com essa faixa etária, com essas etapas do ciclo vital, tá bom?
Então, algumas crenças comuns, né, que a gente tem, se fosse meu filho, eu faria isso, eu faria aquilo. Ah, essas crenças se manifestam bastante, né, em falas desse tipo. Se quando eu tiver o meu filho não será dessa forma. Ah, se eu fizesse isso quando eu era criança, bastava minha mãe me olhar que eu já parava. Como pode uma criança agir dessa forma? Né? Criança precisa ficar quieta, criança precisa se comportar. Ou ainda, nossa, que absurdo que fazem com essa criança. Criança tem que ser livre, criança tem que fazer o que quer. Né? Então, não estou dizendo, tá, que essas crianças são certas ou erradas. Pelo tom da minha voz, já deve dar para perceber um pouquinho, né? A minha avaliação sobre determinadas crenças e falas, né, acerca da infância, mas independente de quais são as crenças certas ou erradas, né, os posicionamentos certos ou errados, nós precisamos entender que essas crenças vão impactar diretamente no nosso processamento de informação sobre algum comportamento. Então, se você acha, se na sua concepção, criança boa, criança que se comporta bem, é aquela criança quietinha, aquela criança que não interage, se vier uma criança para você mais tagarela, né, que gosta ali de conversar, de se comunicar, né, com bastante presença, provavelmente isso vai ativar em você uma cognição, um pensamento na qual você não vai se sentir muito bem, tá? Então a gente precisa, né, que tiver aí interesse em trabalhar com essa faixa etária, a gente precisa mapear e compreender quais são essas crenças que a gente tem, quais são os nossos pensamentos, sejam eles derivados da nossa experiência própria, sejam eles derivados de leituras que a gente fez, né? Então, para que a gente não vá apenas automatizando nossa maneira de pensar e agir sem refletir sobre como isso chega para a gente, certo? Bom, e especificamente sobre a nossa performance enquanto terapeuta infanto-juvenil, muitas vezes algumas crenças como essas que eu coloquei aqui chegam para a gente. Né? Então, essa primeira, ele precisa ver que sou eu que mando aqui nesse contexto, né? Nessa dinâmica terapêutica. Então, ele não pode fazer o que ele quer, ele precisa saber que eu dou a ordem, eu digo que é essa atividade que tem que ser feita e é essa atividade que tem que ser cumprida e a criança precisa executar, né? Aí o terapeuta acaba entrando numa dinâmica de disputa de poder com a criança, né, que é bastante perigosa para qualquer relação, certo? Mas especificamente com crianças, principalmente as mais desafiadoras, quando a gente entra em disputa de poder, isso tende a ser muito desadaptativo, tá? Uma outra crença, né, sobre nossa performance pode ser, esse paciente só é assim. Na verdade, não é sobre nossa performance em especial, né, mas às vezes a gente está ali no nosso papel de terapeuta e vem essa crença, né, esse pensamento, esse paciente só é assim por conta dos pais que tem, né, e isso faz com que a nossa avaliação clínica também seja comprometida, porque com pensamentos desse tipo, a gente acaba ignorando a interação ambiente e a interação genética. A interação do ambiente com a genética, né? Porque se a gente pensar em formação de personalidade, se a gente pensar também no desenvolvimento, né, da criança, como que ela se coloca no mundo, isso não passa só pela forma da criação. Claro que a criança, ela absorve muito, né? Mas a genética, ela também é um elemento fundamental, tá? Quando a gente pensa na criança. Uma outra crença também, uma outra forma, né, de pensar e conceber a relação com a criança ali no contexto terapêutico é: não posso estabelecer limites, não posso ser firme aqui com essa criança, porque os pais podem pensar que eu estou brigando com o filho deles, né? Os pais podem ficar desagradados, se sentir desagradados de alguma forma por conta dessa maneira que eu estou agindo aqui, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba, né, deixando de, às vezes, entrar em assuntos difíceis, deixando de fazer os manejos comportamentais apropriados, porque ficamos ali reféns
da reação dos pais frente à relação terapêutica estabelecida, esquecendo também que muitas vezes nós seremos os modelos de adulto para esses pais, né? Então, eu estou trazendo aqui, né, um pouquinho dos, digamos assim, dos problemas e logo, logo eu trago também algumas soluções para a gente refletir, tá certo? Bom, também dentro das nossas crenças, da forma como a gente enxerga a infância e tudo, eu gostaria de trazer a teoria dos estilos e das práticas parentais, tá? Que mesmo que a gente não tenha filhos, a gente tem pelo menos crenças sobre as práticas de criação que existem, né? Então, quando a gente pensa nessa teoria dos estilos e práticas parentais, concebido pelo... Tem vários, né, autores que falam sobre isso, mas uma, como é que eu posso dizer? Uma visão, né, já bem estabelecida na literatura é a do Balmerin, que a Gomide vem falando também, né? Ela tem até um teste, né, psicológico, um inventário de estilos parentais, que é baseada nessa visão. Então, a forma, né, da gente criar uma criança, a forma que os pais usam para criar uma criança, ela passa por duas características principais, que é a exigência e a responsividade. E a dinâmica, a interação entre esses dois polos, ela vai ser fundamental para definir, né, para a gente entender como que é a dinâmica de criação daquela família, certo? Então, se a gente pensar num ambiente, antes, né, de eu trazer os estilos em si, eu gostaria de explicar, né, o que significa cada uma desses construtos, né? A exigência é um papel que a gente exerce enquanto cuidador que diz respeito à supervisão do que é feito pela criança, que tem a ver com a imposição de limites, a colocação de regras, de combinados para aquela família, tem a ver com garantir o cumprimento, né, dessas regras e desses combinados, não só o estabelecimento, tem a ver também com a gente garantir que os papéis sociais daquela criança estão sendo devidamente cumpridos, né? O papel de aluno, o papel de filiado a algum clube, filiado a alguma religião, o papel de filho, né? Enquanto pessoa ali naquela dinâmica familiar, né? Que, claro, deve respeito, que deve, não vou dizer obediência, que esse termo não cai bem, né? Sempre, mas que deve colaboração, assim como os responsáveis também, né, a dinâmica familiar. Então, esse é o construto, né, da exigência. Já o construto da responsividade é o construto que diz respeito ao atendimento, né, a atenção que é dada para as necessidades dos filhos, sejam essas necessidades fisiológicas, comportamentais, emocionais, psicológicas, né? E a responsividade, ela passa muito, né, pela questão do afeto, tá certo? Então, quando um pai é responsivo às necessidades do filho, ele sabe, né? Ele consegue temperar bem ali a medida de afeto necessária, até que ponto cabe, né, cada ação para não impactar também a saúde, né, emocional e psicológica do filho. E agora eu vou trazer um pouquinho da interação desses dois construtos, tá? Então, quando a gente tem um ambiente com muita exigência e pouca responsividade, a gente pode estar falando de um lar, né, de uma família que exerce a sua parentalidade dentro do estilo autoritário, né? Então, são famílias que geralmente estão muito mais comprometidas com fazer valer o cumprimento das regras, com supervisionar o que é feito e o que deixa de ser feito, do que nutrir ali uma boa relação com os filhos, do que garantir que o filho tenha suas necessidades atendidas, do que compreender o lado do filho dentro das dinâmicas diversas do dia a dia, tá? Então, é uma prática parental bastante danosa para o desenvolvimento socioemocional, certo? Abaixo aqui do estilo autoritário, a gente tem o estilo parental negligente,
que é um estilo que se caracteriza por uma exigência baixa e por uma responsividade baixa. Difícil até de conceber, né? Mas como o próprio nome sugere, esse estilo parental, ele vai atravessar uma forma de lidar com a missão ali de cuidador, a missão de pai, a missão de mãe, que é bastante problemática, porque ela não envolve nem exigência e nem responsividade. Ela se caracteriza por ser uma prática de criação muito mais, assim, das quatro, né, que a gente tem, essa é a prática mais danosa, porque a criança acaba desenvolvendo um apego não saudável com os adultos de referência. Então, no caso, ela vai apresentar ali uma falta de referencial de adulto, ela não sabe para quem correr, para quem a quem se referir no caso de alguma necessidade, de alguma demanda. Ao mesmo tempo, ela não vai ter quem a supervisione, a que faça valer ali, né, fazer valer ali seus deveres também, que são fundamentais para um bom desenvolvimento. Então, são aqueles pais que criam as crianças de maneira largada, de maneira não responsiva, não exigente, né? Mas, sobretudo, sem qualquer vinculação, tá? Então, se a gente até pensar na teoria do apego de Bowlby, são crianças que têm um apego bastante desorganizado e sem um referencial, né, de adulto saudável, de adulto de confiança, tá? Bom, aqui a gente tem o estilo indulgente, que é o estilo parental que é caracterizado por uma grande responsividade, mas por um baixo nível de exigência. Esse estilo parental também é conhecido como estilo permissivo. Por quê? Os pais, quando estão exercendo seu papel de parentalidade dentro desse estilo parental, eles acabam por ficar muito preocupados com como suas ações vão afetar os filhos, como que isso vai chegar para a criança, como que isso vai impactar o lado emocional da criança, mas eles quase não se preocupam em lembrar-se, né, em garantir também que algumas coisas precisam ser feitas e que, inclusive, limites é uma necessidade básica, né, da criança. Então, o estilo indulgente ou permissivo é aquele estilo parental onde os pais acabam colocando a criança como centro, né? Ali, óbvio que a criança sempre vai ser prioridade, né, de uma família, mas no sentido de um apagamento mesmo, né, que aquela família se encontra, né, suas necessidades são negligenciadas em detrimento das necessidades da criança, e essa criança experimenta pouca ou nenhuma noção de limites, né, de regras, de deveres, porque os pais estão sempre preocupados. Ah, se eu falar que não para o meu filho, eu vou frustrar ele, vou traumatizar. Ou então, ah, se eu fizer assim, essa criança pode ficar com algum trauma e tudo mais. Então, há uma confusão um pouquinho dessa noção da importância mesmo dos limites, tá certo? Bom, como estilo parental ideal, né? Não vou dizer ideal, mas eu vou dizer o que mais é relacionado com boas repercussões no desenvolvimento socioemocional infantil, a gente tem o estilo autoritativo ou democrático, que é onde a gente vê uma boa interação entre os construtos da exigência e da responsividade. Tá? Então, nesse estilo parental, a gente vai ver pais muito afetuosos, muito conectados com as necessidades emocionais, sociais, fisiológicas da criança, e, ao mesmo tempo, pais também que são consistentes, que são coerentes em relação às exigências e aos deveres de cada um. Tanto os seus deveres, enquanto responsáveis, né, de fazer uma criação respeitosa, de fazer uma criação, desculpa, que tem ali respeito às necessidades básicas daquele indivíduo, como também uma noção de que a criança ela tem o seu dever, ela tem sim que cumprir seus deveres, né, dentro dessa relação familiar, tá certo? Todos nós, querendo ou não, a gente tem um estilo de performar a parentalidade, ainda que a gente não tenha nossos filhos ainda, né? Então, você pode ter sido criado num lar mais permissivo, e aí, para você não repetir a sua criação, você vai querer um lar mais. Você fala que vai querer criar seus filhos
de uma forma mais exigente, ou não criar seus filhos necessariamente, né? Mas por ter recebido um padrão de educação mais permissivo, você acha que criança tem que ser criada de forma mais exigente, porque o jeito que você foi criado não foi bom para você, então você vai de um extremo a outro. Ou pelo contrário, né? Por ter passado por uma criação muito autoritária, você viu como que foi nocivo, né, esses efeitos na sua vida, no seu desenvolvimento psicológico e emocional. Então, é importante a gente considerar esse aspecto também, tá certo? Então, aqui, queridos, passando para o nosso próximo slide, nós terapeutas, assim como é muito falado na terapia do esquema, a gente precisa se engajar num papel de observador, ou seja, a gente não consegue ser imparcial no processo de terapia, né? Mas a gente precisa se observar de fora, se olhar de fora e entender a dinâmica familiar, né? E comportamental que essa criança está inserida. Por que eu digo isso, né? A gente vai entrar como um observador, primeiramente, dos nossos próprios esquemas e crenças, e depois dos esquemas e crenças também que relacionam-se àquela família, certo? Então, é muito importante, gente, nós termos em mente que quando a criança age de determinada forma, isso tem muito mais a ver com a sua própria história de vida, com a sua própria dinâmica familiar, né, do que propriamente com você, né? Então, uma criança que faz birra para você, dificilmente ela deixa eu testar a Jennifer, deixa eu ah, ser agressivo com a Jennifer. Não, provavelmente isso é fruto das contingências ali de comportamento que ela teve ao longo da vida, tá? E isso não é pessoal com você. Então, isso ajuda também a gente dentro daquele papel da contra-transferência a compreender que certas coisas que a criança dirige a nós não são nossas, tá? E sim delas e daquela família. Então, eu coloquei aqui, né? A atitude desadaptativa da criança não é uma afronta pessoal a você, via de regra, né? Eu estou falando aqui num caso no qual, assim, a gente não tem um transtorno de conduta, um transtorno positivo desafiador, tá? Mas, via de regra, que no caso desses transtornos, acaba que a criança, ela gosta, assim, né, de dirigir pessoalmente alguns, como é que eu posso dizer? Algumas implicâncias, né? Algumas desrespeitos, né, a gente, né? Mas de forma geral, uma criança que não está dentro desses transtornos dificilmente vai se dar o trabalho de fazer um comportamento especial para você, tá? Isso tem a ver com todo o ambiente e isso ajuda também a gente a sair daquela posição de levar tudo para o pessoal, junto com crianças e adolescentes. Tá? E aí, queridos, como eu falei anteriormente, nós precisamos estar sempre compreendendo, né, os nossos esquemas e as nossas crenças. E eu trouxe aqui um pouquinho os esquemas iniciais que a gente pode ter desenvolvido por conta da maneira que a gente foi criada, tá? Então, como eu disse para vocês, às vezes a gente recebeu uma criação X, não teve uma necessidade X atendida, e por conta disso, a gente desenvolve um determinado esquema de pensamento, de ação e de enfrentamento, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tem um problema muito grande, né? Um esquema inicial desadaptativo muito grande em relação ao autocontrole, né? A gente é uma pessoa que tem dificuldade no autocontrole, é uma pessoa que tem dificuldade com disciplina, com responsabilidade, e isso foi porque a gente não recebeu limites, né, lá na nossa família. E aí, qual pensamento que a gente pode ter? Poxa, olha o que eu estou passando por conta do que minha família, né, da forma que a família me criou. Então, eu acredito que uma família certa tem que ter muitos limites, tem que ter uma regra muito grande, tem que ser quase que um quartel-general para fazer a criança obedecer.
E se a gente pensar, né, de acordo com as teorias, de acordo com o que a gente já tem de evidência, isso não é verdade. O que a criança precisa, né, dentro do seu desenvolvimento é de limites realistas. Então, é muito, 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 muito importante a gente compreender nossos esquemas, como eles aparecem e como também isso chegou para a gente, né, a nível do nosso papel de terapeuta. Porque senão a gente começa a orientar os pais, começa a lidar com as crianças a partir dos nossos esquemas iniciais desadaptativos e não de acordo com o que aquela criança, aquela família precisa, certo? Então, eu trouxe essa tabelinha aqui, que é lá do livro de terapia do esquema, que eu vou trazer a referência no final, tá? E eu trouxe também alguns domínios esquemáticos desadaptativos que vêm de cada perfil de família. Então, aqui, aquele exemplo que eu dei em relação aos limites prejudicados. Muitas vezes são famílias que têm uma permissividade muito grande, deram pouca orientação à criança quanto ao que é certo e errado, e você hoje tem aí dificuldade com seu autocontrole, né, com a sua disciplina. Isso faz, muitas vezes, né, com que a gente desenvolva esse esquema inicial desadaptativo quanto aos nossos limites, né, e a gente fica pensando que um bom desenvolvimento, então, é com muito limite. Só que não é bem por aí, tá? Eu não vou me debruçar sobre, sobre cada aspecto da terapia do esquema, tá? Eu vou pedir até para vocês, se quiserem pausar para ler com calma a tabelinha, tá? Eu só quis trazer aqui para vocês como que esses esquemas nossos, né, vão impactar na nossa visão das crianças e famílias que chegam para a gente, e qual também é o padrão mais saudável, assim, que existem teorias, né, existe conhecimento sendo produzido sobre esse tema e que a gente não precisa ir divagando de acordo com a nossa cabeça, de acordo com a nossa experiência só, né? Claro que a nossa experiência, ela é sempre muito rica, né, para o contexto da clínica, mas a gente não pode confundir também as bolas e usar nossa experiência pessoal como regra, tá? Tem muita teoria, muita coisa séria sendo desenvolvida dentro desses temas, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe um pouquinho dos modos esquemáticos, né? Que é a maneira como a gente se comporta, né, perante a determinadas situações. As crianças, né, têm os seus modos criança, né? Pode parecer até redundante falar isso, com muito mais força, com muito mais intensidade. A gente vê essas manifestações na clínica com muito mais força, né? E muitas vezes nós também temos, nós adultos, né, que eu digo, temos essas manifestações dos nossos modos criança. Então, eu trouxe aí para vocês também alguns exemplos, se vocês desejarem pausar para ler com mais calma, tá? E os pais, por sua vez, também têm os seus modos crianças internalizados, tá? E é claro que isso vai refletir nos estilos e nas práticas parentais, certo? Bom, da mesma maneira, os pais, né, a forma como os nossos pais lidaram com a gente, também faz com que a gente tenha um modo pais internalizado. Eu coloquei entre aspas aqui, mas não precisa de aspas, não, porque é assim que é chamado mesmo. Então, se a gente passou por uma criação na qual os pais e o pai e a mãe foram muito punitivos, né? Então a gente acaba podendo, né, eventualmente, em algumas situações, tendo aquele esquema de desculpa, perfeccionismo ativado, né, de autoexigência muito grande ativado, né? Então, isso impacta também diretamente na gente até hoje, tá? Porque é a forma como a gente, é a nossa história de vida, foi a forma como nós fomos criados e concebidos aqui nesse mundo. Então, não tem jeito disso não impactar conosco. E repito, gente, desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas a gente precisa estar o tempo todo consciente e se monitorando, tá? Se a gente quer trabalhar, eu acho que com todos os perfis de paciente, é claro, mas em relação às crianças e adolescentes, eu especialmente dou essa orientação.
E aqui temos também, queridos, só para a gente fechar, né? Os modos de enfrentamento, esses aqui desadaptativos, tá? Então, que muitas vezes tem a ver, assim, que tem muito a ver, né, com a nossa história de vida e criação, e tem o modo adulto, que é o modo que é para nós, terapeutas, estarmos exercendo na nossa prática clínica. Então, chegou uma criança fazendo birra com você, você não pode deixar o seu modo criança zangada atuar ali, né? Você precisa ser o adulto saudável que vai reconhecer as necessidades suas, as necessidades da criança, os limites necessários naquela dinâmica relacional, tá? E não uma outra criança zangada querendo disputar quem é que manda, tá certo? Bom, quando a gente fala, queridos, desse autoconhecimento e da força que ele tem no contexto terapêutico, eu trouxe aqui algumas ferramentas terapêuticas que vão ajudar a gente. Então, quando a gente tem o nosso autoconhecimento, quando a gente sabe como as situações chegam para a gente, nós podemos usar, por exemplo, da técnica de autorrevelação. Vou dar um exemplo aqui fictício. Mariazinha, quando você grita comigo, eu fico muito nervosa, porque eu não consigo entender o que você está falando. Eu quero ajudar você e não consigo, porque gritando eu não te escuto direito. Não dá para entender as palavras direito. Então, eu preciso que você abaixe o volume de voz para a gente conversar com calma. Né? Então, essa autorrevelação ela vai passar por essa explicação de como que chegou para a gente esse comportamento. E eu coloquei ali a comunicação não violenta, que ela é uma forma de comunicação que a gente não vai acusar a criança. Para de gritar, parece uma boba, você já tem idade para se acalmar, eu já te ensinei a se acalmar, eu já ensinei essa técnica para você e você continua gritando. Não, isso é uma forma acusatória da gente se dirigir a alguém, né? Uma forma julgadora. E lembra que a gente tem que ter aquele papel de observador? Então, a gente observa e narra como que aquela atitude chegou para a gente e a gente solicita uma mudança de comportamento, tá? Sem precisar acusar, sem ir para uma disputa de poder, sem ir para a defensiva, tá bom? Bom, uma ferramenta terapêutica também muito importante são os combinados, tá? Que vão ser estabelecidos a partir das necessidades mútuas, tá, queridos? Então, eu tenho a necessidade de um consultório impecável. Não pode ter sujeira no meu consultório. Mas, infelizmente, a sua necessidade é um pouco difícil de ser colocada em prática, né, de forma realista, porque criança faz sujeira, criança faz bagunça. Então, o que pode ser, por exemplo, negociado, se a tua necessidade é de organização, de limpeza, é que após cada brincadeira, os brinquedos vão ser guardados antes de ser engajado, antes de se engajar na próxima brincadeira e atividade, tá? Então, vai ser a tua necessidade, com a necessidade também da criança de, como qualquer criança tem, né, de se expandir, de se esparramar ali naquele ambiente, tá bom? E, queridos, o autoconhecimento, eu acho que uma das grandes ferramentas terapêuticas, fruto do autoconhecimento do terapeuta infanto-juvenil, é a conexão com as percepções e sensações dos pais, né, frente aos comportamentos infantis. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender como que aquela birra irrita tanto aquele pai. A gente tendo a oportunidade de contemplar aquilo na terapia, a gente vai falar, olha, fulano, dói em mim também quando fulano é debochado. Eu sei como é que você se sente. Então, bora traçar uma estratégia para a gente contornar esse comportamento desadaptativo do teu filho, tá? Então, a gente sai daquele papel de... tem um livrinho da terapia do esquema que tem o bonequinho do mandão cobrador, que é como se fosse aquele modo dos pais punitivos, né, internalizado. Né? A gente sai daquela postura de você é mãe, você tem que fazer isso, você é pai, você não pode fazer isso, você está errado. E a gente horizontaliza essa relação, a gente cria uma conexão e um vínculo também com os pais. Tá? Isso é muito importante se a gente quer ter resultados terapêuticos com os pais e com as famílias, com a criança também, desculpa, né? Porque trabalhar com criança não é trabalhar só com criança, não, é trabalhar com a família também. E aí, queridos, caminhando para o final, eu trago aqui para vocês algumas formas de autoconhecimento que me auxiliaram e me auxiliam até hoje na minha trajetória, tá? Enquanto terapeuta infanto-juvenil. Então, tem a terapia individual, né, que eu faço,
que me ajuda a conhecer, mergulhar um pouquinho na minha história, nas minhas crenças, nos meus esquemas. Tem a supervisão clínica, que ela é fundamental para a gente não incorrer naquela postura de achar que sabe tudo, de que tem toda a autonomia do mundo, né, que nós não temos. Estudos constantes, porque vocês lembram quando eu falei daquela criança assim, eu não posso me comportar desse jeito, os pais vão achar que eu estou brigando com o filho deles, né? Quando a gente estuda e a gente sabe qual prática é mais adaptativa para cada contexto, a gente se sente mais empoderado, se sente mais seguro de cada prática que a gente vai ter, tá? Isso dentro da supervisão e dentro dos nossos estudos também. Então, estude, saiba qual prática é adequada, é a mais ideal em cada situação, tá bom? Não, ninguém vai te dar uma cartilha, não, o que é certo e errado na terapia, e mesmo que existisse essa cartilha, cada criança é única e precisa de um ajustamento único ali que vai emergir dessa relação. E, assim, focando, né, no nosso papel de observador, a gente tem o automonitoramento, que é quando a gente está ali o tempo todo se percebendo, compreendendo o que está passando pela nossa cabeça, sabendo quais esquemas e crenças estão sendo ativados, tá? E a partir do automonitoramento, da autoobservação, é que a gente consegue se engajar com a reestruturação de crenças, tá? Ou seja, a gente vai remodelar aquelas formas de pensar, se não forem corretas, né, não tiver evidência, ou, né, a gente vai se engajar em resolução de problemas. Se o teu esquema de fracasso, defectividade está ativado, pode ser fruto da tua história de vida, fruto de alguma questão que ativou, né, algum gatilho que ativou aquele esquema, ou pode ser realmente que você está com déficit na tua performance terapêutica que precisa ser ajustado. Então, isso não é nenhum demérito, né? Todos nós temos o que nos desenvolver o tempo todo. Então, nesse caso, se realmente há déficit, né, que você precisa preencher, a gente entra com técnicas de resolução de problemas, tá? Então, nessa foto aqui tá eu e Evelyn, que é minha supervisora clínica, com quem eu aprendo muito, né? A quem eu devo grande parte do meu conhecimento de manejo clínico, tá? E sou muito feliz nos nossos momentos de supervisão, fundamental para a prática clínica. Como eu prometi, trago aqui sugestões de materiais. Esse primeiro sessões de psicoterapia com crianças e adolescentes, erros e acertos, eu gosto porque ele traz não só a teoria da terapia cognitivo-comportamental aplicada à infância e adolescência, ele narra casos clínicos e o que o terapeuta acertou e o que ele errou em cada uma das situações. Então, isso ajuda a gente a se enxergar ali naqueles terapeutas hipotéticos do livro. Tá? Então, eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Eu gosto demais dele. E o livro de terapia cognitiva focado em esquemas, e não só para os seus pacientes, tá? Para você também se entender melhor. Todas as tabelas que eu usei aqui foram extraídas desse livro. Esse livro foi um divisor de águas também para mim, porque a professora Vanessa Dordron, né, quando eu estava na graduação, ministrou uma disciplina sobre terapia do esquema, usando esse livro, e foi transformador para mim, tá? Porque a terapia do esquema, ela é uma terapia cognitiva de terceira onda, e que ela traz todos os pilares cognitivos e comportamentais, e ela traz alguns elementos sobre a personalidade, sobre a constituição da personalidade, que eu acho que são um grande trunfo, né, dessa, desse enfoque terapêutico, né, e que com crianças e adolescentes é, ó, divino. Adoro. Muito bom mesmo, tá? Eu agradeço a cada um que assistiu aqui, né? O encontro foi realizado na terça-feira, dia 22, mas por alguns probleminhas técnicos a gente não conseguiu gravar. Mas caso hajam perguntas, caso haja algum questionamento, alguma dúvida, deixo aqui o meu e-mail e o meu Instagram, tá certo? A ideia é a gente colaborar, e esse projeto vem do desejo também de ser algo no qual possa haver trocas entre os alunos, os profissionais, tá? Para que haja
esse desenvolvimento pessoal. Então, eu agradeço imensamente e um super beijo. Tchau, tchau.